Fala galera, Pedro Vinícius aqui no Tubo de Ensaio número 2 e dessa vez eu tô aqui para falar sobre um cineasta e um escritor. Os nomes são, no cinema, Michael Haneke, ou Haneke, depende do seu alemão, e Franz Kafka na literatura. Se você não está reconhecendo os nomes, aguenta aí que eu vou falar um pouquinho sobre eles antes da conversa começar. E essa conversa foi com a Samela Russo, que manja muito mais da vida e da obra desses caras do que eu. Então vocês estão entrando nessa para aprender bastante coisa junto comigo. E assim como eu, a Samela passou boa parte da juventude na cidade de Goiânia, que é a capital de Goiás, e agora, por pura coincidência, veio parar na mesma cidade da Alemanha. De alguma forma isso acabou ajudando a conversa a fluir também, e fez com que, além do Haneke e do Kafka, a gente falasse um pouquinho sobre outras coisas, sobre a vida, o universo e tudo mais. Se você quiser trocar uma ideia comigo de qualquer forma ou me seguir nas redes sociais, eu tô por aí, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube. É só buscar por Tela Cheia, que é o canal do qual o Tubo de Ensaio faz parte. E a Sam, ela não tem redes sociais, então ela é uma pessoa que só é possível contatar na vida real mesmo. E por que eu chamei a Samela? Além dela ser uma pessoa bem interessante, inteligente, o trabalho de mestrado dela foi focado na conexão entre o trabalho desses dois caras, já que o Haneke adaptou um romance do Kafka para a TV, e agora ela está fazendo um doutorado focado nos diários do Kafka. Então posso dizer que ela está bem gabaritada, né? No início da conversa a gente falou um pouco sobre o caminho dela para chegar nesses caras e depois a gente mergulha realmente nas obras, nos significados e nas nossas opiniões sobre o que eles produziram. Para quem não conhece ou não está reconhecendo os nomes, deixa eu passar um resuminho que eu escrevi aqui sobre esses caras e aí a gente vai para a conversa, beleza? Michael Haneke é um cineasta austríaco, provavelmente mais conhecido por Funny Games, que ganhou o título de Violência Gratuita no Brasil, mas também bastante reconhecido por seus filmes mais premiados, como A Fita Branca, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2009 e o prêmio de melhor filme estrangeiro no 77º Globo de Ouro. Amour é outro filme que também ganhou a Palma de Ouro em 2012 em Cannes e além disso ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ainda sendo indicado em outras 4 categorias, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Ele também dirigiu peças de teatro e filmes como O Sétimo Continente, Cachê, O Castelo, A Professora de Piano e alguns outros. Ele é bastante conhecido pelos temas que aborda e a forma crua e visceral com a qual eles são tratados. Já o Kafka talvez precise de menos apresentações, mas eu fiz um resuminho rápido aqui também. Franz Kafka foi um judeu nascido em Praga, bastante conhecido pelas obras A Metamorfose e O Processo. Vários de seus textos foram publicados apenas depois de sua morte, e ele é considerado um dos grandes autores da literatura do século XX. Seu trabalho ficou marcado por apresentar cenários bizarros e surrealistas que exploram temas como ansiedade, culpa e o absurdo. A interseção entre as obras de Kafka e Haneke é O Castelo, romance inacabado do autor. É isso então, bora pra conversa. Você disse que ainda tem 2 anos e meio do seu doutorado, é isso? É praticamente 2 anos e meio, porque falta esse tempo. Eu tenho até março de 2021 para apresentar. Pois é, mas o resto não é aqui, não, é no só Brasil. Um ano, é em São Paulo. Entendi. E qual que é o tema? Eu trabalho com os diários do Kafka. Eu trabalho só com literatura agora, né? Não trabalho mais com cinema. Pois é, no mestrado, o Castelo, eu assisti o Castelo ontem. Ele é uma adaptação. Eu não li esse... É um romance inacabado do Kafka, né? É. Enfim, eu fiquei muito curioso, assim. Você fez a tese de mestrado... Onde foi que você fez? No UNB. Ah, tá. Foi em Brasília. Foi em Brasília. E eu não lembro se você comentou a sua graduação antes, em quê? Direito. Ah, é isso mesmo. Você fez PUC em Goiânia também. Você não cresceu em Goiânia? Então, eu nasci no interior de Goiás. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu fui pra Rondonópolis, Mato Grosso. Morei 11 anos lá. Quando eu tinha 15 anos, eu me mudei pra Goiânia. Mas é interior de onde você nasceu? Jataí. Aí eu morei só pra fazer... Eu fui terminar o 3º ano lá. E aí, quando eu fui pra universidade, eu sempre quis fazer letras. Mas a minha mãe falava, não criei filho pra ser professor, não sei o quê. Mas você queria fazer letras pra escrever?
eu queria fazer letras porque eu sempre gostei de literatura. Aham. E aí, ou era isso ou era biblioteconomia. Olha como eu tinha ambição. Eu tinha muita ambição. Realmente. Foi difícil pra minha família. Eu fui pra Goiânia, eu tive que escolher um curso, e eu escolhi Relações Internacionais. Aí eu entrei, eu tinha 16 anos. Aí eu fiz 2 anos, 1 ano e meio do curso, e falei, cara, eu odeio. Minha mãe sempre falou, você é ótimo pra argumentar, muito comunicativo, você tinha que ser juízo. Aí, depois de quase 2 anos que eu falei, tô fazendo a coisa errada, aí eu fiz o vestibular escondido da minha mãe pra direito, que eu falei assim, se eles vão aceitar eu trocar, depois de 2 anos gastando dinheiro deles, né? E aí eu entrei no direito, segundo erro da minha vida. Foi terrível. Você se formou? Você falou que não colou grau? Eu não colei grau, porque eu não queria advogar, eu odiava o curso, só que eu já era estagiária. Eu fui estagiária na AMA, não sei se você conhece, um órgão de meio ambiente. Conhece? Então, 2 M's, é isso? Isso. Eu fiquei lá 2 anos, eu fui estagiária, aí eu atuei na área, assim, jurídica, mas eu não gostava. Eu fui pesquisadora do CNPq durante toda a graduação e eu estudava literatura e cinema. Por conta própria? Não, dentro da pesquisa. Eu tinha uma linha de pesquisa nos 2 últimos anos, que era literatura e cinema e direito autoral. Que eu falei assim, como eu vou fazer para dentro do direito estudar o que eu gostaria de estudar? E aí eu fiz esse projeto, meu trabalho final de curso é isso, é direito autoral, é literatura em domínio público. Pô, que legal. Junto com cinema. E aí eu me frustrei muito, porque eu falei assim, bom, é agora, o que eu faço? Tô no mercado. E aí eu tive que arrumar um objetivo, e o meu objetivo era, vou fazer Rio Branco, né? Uma coisa longe, vou poder estudar, ficar estudando até eu ver o que eu faço da vida. E aí eu fui pra Brasília, sem colar grau, eu não tinha diploma. Então foi depois de 2 anos, aí eu passei num concurso e precisei do diploma. Aí foi quando eu voltei, só que eu fiz a UAB, porque o meu pai falou pra eu fazer. Concurso na área de direito? Não, eu fazia concurso pra 1000 áreas, milhares de áreas, não importa qual seria, que eu pensava, eu preciso de dinheiro, eu preciso de estabilidade financeira e depois eu vou fazer o que eu quero. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu consegui arrumar um trabalho, que era horrível, mas eu recebia, consegui me manter, e aí eu falei, bom, agora eu vou fazer mestrado em literatura. Sendo assim, que eu já estava afastada da academia, já tinha bastante tempo, e numa área que não era minha, então foi um processo um pouco complicado. E aí, pra complicar mais, eu coloquei o cinema, que não fazia o menor sentido, né? Então, mas até esse momento você não tinha uma tara por cinema. Você imagina que você gostava, você devia assistir bastante e tal. Eu sempre gostei de cinema, mas imagina, você tá falando de uma criança que nasceu em Jataí e que morou 11 anos em Rondonópolis, Mato Grosso, assistindo Sessão da Tarde. Mas eu sei muito bem, eu me identifico porque eu cresci no interior. Qual que é a sua cidade? Minasul. Minasul. E eu dependia completamente, além da TV, da locadora. VHS um tempão até chegar DVD e tal, mas era o que tinha na locadora, era o acesso, assim. No meu caso tinha o agravante de que eu sou de uma família que não tem nenhuma tendência artística. Então eu nunca tive, assim, um guru, alguma coisa pra me indicar. Então foi tudo muito uma construção muito só que aconteceu comigo. E eu gostava muito de cinema. Pois é, mas você alugava filme? Alugava filme, mas eu ainda não tinha descoberto o que eu gostava. Eu fui descobrir bem depois. Aí quando eu fui pra Goiânia, eu comecei a ter amigos que gostavam de cinema. Tipo, de ir ao cinema mesmo, que é bem diferente. diferente. De ir ao cinema, que é um processo de apreensão fílmica muito diferente. Eu devo ter ido ao cinema antes disso umas 2 vezes na vida. Entendi. E aí eu conheci muitas pessoas que eram do lado da arte. Meu melhor amigo, ele é do audiovisual, ele trabalha com videogame até hoje. Com videogame? Sensacional a vida dele. Ele é tradutor. Não, ele saiu de Goiânia quando eu saí, mais ou menos. Ele deve ter saído em 2010. Então ele já tá há uns 7, 8 anos em Teresópolis, junto com a Lupe, que é ilustradora. Então, aí eu tinha os meus amigos que eram da história, os meus amigos que eram da filosofia. Aí eu comecei a ter acesso a algumas coisas. Aí eu tinha uma locadora lá, que era de um amigo meu também. Não sei se você conhece uma banda que chamava Violins and Notebooks. Era uma banda underground que o pessoal pirava pra eles. Só Violins depois? Viraram. Então, aí tem o Beto, tem o Leonardo e tal. Nessa banda tinha o Timóteo. O Timóteo, que era o baixista, tinha uma locadora em Goiânia. E aí a gente era muito amigo e a gente conversava muito sobre isso. Então, assim, isso fez com que eu me aproximasse muito do cinema, mas não de uma forma técnica, né? Só como espectador. E eu me lembro, eu não sei, eu tinha que bolar um projeto do nada em literatura.
Eu não conhecia nada de literatura, a não ser como leitura. Né? Você já lia bastante. Já lia bastante. Livros que eu gosto, como é que eu poderia bolar? Eu me lembro que quando eu falei a primeira vez com a professora, ela falou assim, você precisa apresentar o seu aporte teórico. Eu falei, meu Deus, um aporte teórico em literatura, o que eu vou fazer? Eu não tinha ideia. Eu me lembro que o meu primeiro projeto, eu ia pesquisar, eu queria muito trabalhar com Haneke. Eu não sei de onde, eu não consigo te explicar. Ele é austríaco, né? Ele é austríaco. E o Kafka é alemão. Não, ele é tcheco. Ele nasceu em Praga. Assim, ele é da época em que Praga se falava tanto o tcheco quanto o alemão. Até o final do século XIX, ele é bilíngue, é um país bilíngue. E aí depois você tem todo um problema nacionalista e que o alemão vai ser proibido. Se você chegar em Praga hoje, ninguém fala alemão. Mas ele vai ser proibido na virada do século. E o Kafka dominava as duas línguas, só que o Kafka, ele cresceu aprendendo alemão na escola, no ensino primário todo, e aí ele vai se formar numa universidade alemã. Ele escrevia em alemão. Tudo em alemão. Por isso que ele é considerado um autor de língua alemã. Ele não é alemão, mas era da Boêmia, que tinha muitos falantes que dominavam a língua alemã, então ele é considerado como um autor de língua alemã, mas não necessariamente alemão. O Haneke, mesma coisa, não é? O Haneke é a mesma coisa. O Haneke, ele nasce na Áustria, só que muito pequeno, ele é criado no sul, na Baviera, se não me engano, ele vai pro sul da Alemanha. Eu não sei te precisar o que aconteceu na minha relação com o Haneke. Eu me lembro que o primeiro filme que eu assisti dele foi A Professora de Piano. Eu não vi esse. Que é um filme sensacional, muito bom, só que não foi o filme que me pegou. Eu me lembro que uma amiga minha, eu tinha aquela carteirinha do Lumière, que a gente pagava um ano e você... Podia ir quantas vezes? Você podia ir quantas vezes. Então eu vivia no Lumière. Né? Assim, às vezes eu estava sozinha no Lumière assistindo sozinha algum filme. Também. O dia todo, eu ficava o dia todo. E aí eu lembro de essa minha amiga falar assim, teve um problema com este filme, assim, uma polêmica que as pessoas saíam durante aquela coisa que todo mundo faz, né? Pra o filme se tornar interessante. Porque é violento ou... Porque tem algumas cenas um pouco chocantes pra uma tradição, talvez, assim, uma norma tradicional. Porque ali você tá falando, você tem sodomia, você tem uma figura feminina que ela é uma personagem muito forte e que ela lida com essas coisas de sadomasoquismo, então não é um filme comum, né? Não é um filme mainstream, vamos dizer assim. Mas aí eu fui ao cinema assistir esse filme, achei interessante, mas não foi esse filme que me pegou. O filme que me pegou foi Violência Gratuita, foi Funny Games. O de 97. O de 97, que foi o primeiro... Eu não conhecia o de 2008. Porque eles são iguais. Eles são idênticos. Uma filmagem, é um remake plano a plano. Exatamente. Eles são idênticos. Ele literalmente trocou o elenco. Inclusive, a minha impressão foi até de que ele filmou no mesmo lugar, assim. Dá essa impressão, mas foi feito... não. Igual. É muito idêntico e a ideia dele é essa. Ele faz esse filme em 97, se não me engano. Ele lançou em 97. E que é um ano antes saiu o Castelo. Que são os mesmos atores, inclusive. O Castelo também é de 97, não é? É de 96. Mas ele é produzido, acho que ele termina em 97, mas ele começa em 96. Mas os dois foram lançados em 97. Eu acredito que no mesmo ano. Inclusive, com os mesmos atores. Três dos... A Suzanne Lothar e o Müller, que são casados, hoje eles já morreram. E eu acho eles são excelentes atores. Eles morreram, acho que faz muito tempo. Velhos, não, ela morreu de câncer e ele morre um pouco depois. Ele faz aquele filme A Vida dos Outros, um filme alemão que é muito bom. Verdade, o nome dele. E ele morre... Eu não sei se é em seguida, mas ele morreu. Posso ter enganada, mas eu acho que ele morreu. Pra mim, eles são atores excelentes. Eles são muito bons e eles são muito bons. Estão tão diferentes nos dois filmes do mesmo ano. Eu acho a Suzanne Lothar em Violência Gratuita é sensacional o que aquela mulher faz. É um filme muito peculiar. Esse filme me marcou muito. Sim. Por causa do tema, que é um tema que eu adoro, que é violência. E é o filme mais popular dele, eu acho, mais o remake. Porque é inglês e acho que teve uma distribuição maior e tal. Talvez, eu não sei se é o mais popular dele. O mais popular dele talvez sejam hoje os que ganharam prêmios. O Amour. O Amour, que ganhou o Oscar em 2013. E Professora de Piano, que ganhou o Cannes de 2001. Acho que é 2001, 2013, eu não me lembro. Que é um filme muito bom também. Ele tem um outro que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro também, não tem? Acho que não. O Cachê, sei lá. Cachê ganhou prêmios, mas não foi o Oscar. Não foi, pelo menos não de direção, até onde eu acho que não. Aí, quando o Haneke faz o Funny Games, tentando responder a sua pergunta de por que ele faz esse remake plano a plano idêntico. A ideia dele é fazer uma crítica a
essa anestesia do espectador, né? Para ele, o espectador ele tá anestesiado diante a banalidade da imagem da violência. E aí ele foi muito criticado, porque para fazer isso ele usa a violência também. Gratuita. E só que a ideia dele, ele tem um livro bem interessante, chama Hanek par Hanek, que são 2 entrevistadores que fazem várias perguntas ao longo do livro sobre toda a filmografia dele. E aí ele vai dizer que a ideia dele era fazer uma crítica ao cinema hollywoodiano. E que com o filme dele ficou muito restrito, por ser em alemão, ficou muito restrito à Europa, ao contexto europeu. Por isso ele vai aceitar, 10 anos depois, fazer um remake do próprio filme e sem alterar absolutamente nada. Ele só mudou o elenco, colocou o Tim Wolf e a Naomi Watts. E o Michael Pitt, que manda bem. Não. Exatamente, o Michael Pitt, com plano a plano. É igual. É exatamente o mesmo filme. Eu, particularmente, gosto muito mais do primeiro. Pois é, Você viu o último primeiro, de 2008. Isso, mas eu não consigo diferenciar, porque aí, assim... Mas eu acho que talvez tenha a ver com os atores. Então, isso que eu ia falar. A única coisa que muda é a performance do elenco. Porque o resto é idêntico. O remake é plano a plano. O que ele muda, basicamente... Eu me lembro que o que eu vi diferente é, tipo assim... em 2008... O celular é mais moderno, tipo assim, mas de resto... É tudo idêntico, você tem razão. É tudo muito parecido. Mas a ideia dele era essa, eu quero fazer um remake plano a plano, sem alterar absolutamente nada, só que atingindo um público que com o meu filme de 97 eu não atingi. Exatamente. Fazendo isso em inglês, só que ele vai dizer que mais uma vez... hollywoodiana, né, o segundo. Ele já é muito mais conhecido, inclusive, para você fazer um remake do seu próprio filme, isso é um reconhecimento enorme. E ele fala que ele se frustrou também com o segundo filme dele. Ele não conseguiu atingir, não conseguiu fazer a crítica. Mas obviamente, né? Toda crítica, ela costuma cair neste vazio, assim. Ela é muito mais utópica do que factível, né? Mas eu acho que foi esse filme que me aproximou de ter pensado o Hanek para trabalhar. Pois é, o primeiro Funny Games, Violência Gratuita, você chegou a assistir no cinema, não? Não, eu assisti em VHS. Pois é, mas aí então, isso você morava onde, em 97? Aí, em 97, eu morava em Talvez Rondonópolis. Você tenha assistido um pouco depois, né? Porque... Muito depois, eu devo ter assistido há uns 10 anos depois. Tá, então em Goiânia. Você assistiu o Violência Gratuita, isso. O original. Naquela nossa locadora, como é que era? A Cara Vídeo. A Cara Vídeo, exatamente. A Cara era onde rolava uma coisa um pouco mais alternativa. Maravilhosa. Porque eu me perguntei, na verdade, como que você alugou esse filme em Rondonópolis ou em qualquer Não, eu não conhecia nada em Rondonópolis. Entendi. A minha relação com o cinema, ela veio muito depois. Obviamente, eu tinha os meus filmes preferidos de quando eu era criança. Eu adorava A Convenção das Bruxas. Acho aquele filme sensacional. Eu também. Não é maravilhoso? Eu adoro Aladdin até hoje. É maravilhoso. Eu assisti Aladdin ano passado e Pois é. Dá pra assistir todo Mas mundo. Assim, é o tipo de filme que você vai encontrar em Rondonópolis, você vai encontrar em Jataí. Obviamente você não vai encontrar Funny Games. Por causa do Funny Games você resolveu fazer o paralelo, mas aí você descobriu que ele tinha feito essa adaptação do Kafka. Muito depois. Muito depois. Eu comecei a assistir algumas coisas do Hanek. Sem nenhum interesse acadêmico, obviamente. Mera fruição espectatorial. Então, assim, eu tinha esse envolvimento com o cinema que era muito paralelo, não era técnico, era simplesmente a vida me aproximando do cinema. Quando eu tive que apresentar um projeto, eu pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu nunca pensei em trabalhar com Kafka. Kafka não é meu autor preferido. Mas você já lia, já conhecia? Eu já tinha lido Kafka. Quando eu era adolescente, eu tinha lido, obviamente, o que todo mundo lê, Metamorfose. Achei ótimo, só que assim, eu tinha o Castelo, já tinha lido talvez metade do Castelo, mas deixei de lado. É um livro difícil, ele é muito maçante, você provoca um certo tédio no leitor, e muito nova você não vai fazer isso, você tem outras coisas pra ler. Ler Jorge Bataille, né? As coisas mais interessantes. A história do olho, exatamente. Maravilhoso a capa deste livro que eu tenho, a minha edição. Eu fiquei na dúvida, eu sei qual é a capa. Porque eu me lembro que eu li um livro há muito tempo atrás e eu não me lembro eu não tenho a imagem do autor. Eu li em inglês, era The Story of O. Não é esse, é? Eu não sei qual que é o título original. O original não sei qual que é o título em inglês do Bataille. Eu não li a História do Olho, mas... Mas é dele?
Então, eu não sei. Não, eu acho que não. Mas a mulher fica presa. Eu me lembro vagamente que também tem um pouco de sodomia. É meio num castelo todo de pedra e ela fica presa num Isso quarto. parece bastante sad, né? Pode ser. Pois é. Pode acontecer, porque você tem essa influência, Se né? era isso ou não. Eu não me lembro, eu li há muitos anos, eu não sei. Também. Eu lembro mais da capa. Eu tenho um livro ali que me lembra a capa do Story of Go, chama Satan Burger. Depois eu te mostro. Ah, tá, me mostre. Então, eu nunca tinha pensado em trabalhar com Kafka, nunca tinha me passado pela cabeça. É a coisa que, eu sou uma pessoa muito movida por paixão. Eu preciso estar apaixonada por alguma coisa o tempo todo. E na época, o que me movia, de alguma forma, eram os filmes do Haneke. Isso em 2013. Né? Eu tava envolvida, tinha acabado de sair Amor, eu achei maravilhoso. Nossa, achei lindo. Amor, é foda. É muito foda. É muito diferente, destoa do cinema do Haneke. Então, aí que tá. Destoa entre aspas, De tá? tema, né? De tema, temática. tematicamente. É mais Porque poético, né? Ele dirige do jeito que ele Da dirige, mesma forma, assim, exato. muitos planos de sequência, Aham. aqui não tem muito câmera na mão, e dá pra ver como ele faz. Ele tem muito a coisa de mostrar onde não tá o foco da cena, mas é que assim, enquanto tem alguém falando, ele mostra outra coisa. Ele trabalha muito com espaço off-screen, né? Exatamente. Ele faz isso o tempo todo. Ele Isso, meio que isso tem a ver com a complementa. estética. Eu Mas a gente pode assisti voltar a falar, assim, a gente pode tentar recuperar um pouco de toda a filmografia. Sim, sim. Eu termino só pra te falar como eu cheguei no Haneke e a gente No volta. mestrado, sim. Mas, então, projeto. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a assistir algumas coisas. Ele tem uns filmes que são bem menos conhecidos. E ele tem um filme chamado O Tempo do Lobo, Sim. de 2003. Filme muito bom. Assim, o filme é muito bom. Difícil, porque é um filme muito escuro. Ele tem algumas falhas grandes, tecnicamente. E o próprio Haneke que assume isso. É difícil de você entender algumas coisas. Mas eu me lembro que eu tinha ouvido um personagem contar uma história. E a história era... Depois eu fui descobrir que era uma lenda judaica, que é a lenda, não sei se você já ouviu falar, dos 36 justos. Existe uma lenda judaica que existe no mundo, 36 pessoas que são responsáveis pela existência da vida, da humanidade. Cada vez que uma dessas pessoas morre, uma tem que renascer para substituir essa pessoa. Mais ou menos isso. Esse filme me chamou a atenção, eu pensei, bom, eu posso trabalhar aqui com esse filme, é um filme distópico, é pós-apocalíptico, talvez é o único filme dele que é essa temática. E aí eu me lembro que eu não sei o que aconteceu, que de repente eu estava trabalhando com distopia, Ragnarok, e vai piorar bastante. Isso pra eu trabalhar com Haneke, porque eu precisava vincular ele à literatura. Como é que eu ia vincular? Porque eu queria estudar no departamento de literatura, eu queria estudar literatura, não queria ir pro audiovisual, porque eu não entendia absolutamente nada. Então como é que eu ia vincular esse filme, distopia, dentro da literatura? E aí eu ia trabalhar com Richard Wagner, né, com uma ópera dele, O Anel dos Nibelungos. Eu tava louca, completamente louca. Eu pensei, bom, agora eu vou trabalhar com isso tudo. E aí, quando eu olhei pra tudo que eu tava fazendo, eu tava trabalhando com música, eu estava com a partitura de Nibelungos na mão, eu já tinha comprado. E quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, pra onde eu estou caminhando? Eu tinha que estudar drama, eu tinha que estudar teatro, tinha que estudar literatura, tinha que estudar cinema, e isso era um mestrado. É demais, né? E eu saindo do direito. Como é que eu ia fazer tudo isso? E aí eu pensei... Isso é muito melhor do que direito. Mas o projeto passou, eu fui aprovada. E com tudo isso, eu fui aprovada. Essa era como que você chamou? A base, não é base teórica, é a base... Não, aporte teórico. Não, aí eu tive que fazer um levantamento. Não, isso é o tema. Esse era o meu tema. Eu ia trabalhar com ópera, e com teatro, e com cinema. E eu ia vincular isso à distopia do filme do Haneke. E como é que eu ia fazer? Não sei como que eu ia fazer. Mas ia acontecer. Mas não entendi. Qual era o tema? Você não tem que pôr o tema em uma frase ou em um... Eu ia fazer o trabalho paralelo e analisar essas instâncias artísticas, como que elas se comunicavam. Entendi. Dentro do filme, só que partindo então do basicamente uma intercomunicação entre Exato, música interartes, exatamente. Só que assim, esse projeto é fruto de uma obsessão. Porque eu estava obcecada, eu tinha que trabalhar com Haneke e eu precisava enfiar ele dentro da literatura. Quando eu estava dentro, eu falei, bom, agora eu preciso respirar e repensar isso. Não vai dar certo. É muita coisa pra mim, não é minha área. Imagina, eu tinha 2 anos pra me aprofundar em música. Nossa. Em, sabe, teatro, cinema. Dramaturgia, cinema, era muito complicado. Muita coisa.
E aí eu comecei a fazer o levantamento de toda a obra do Haneke, que eu não conhecia. Toda. Eu conhecia algumas coisas. Isso, que ano que é mesmo? Que 2013. Você foi pra... 2013. Puta, então ele já tinha muita coisa. Ele tava desde Já tinha, os anos 80, já tinha terminado Amour. Tudo, né? Depois de 2013 ele só fez mais um filme, que é o que Amour saiu agora. 2012? 2012. Ele só tem mais um filme de lá pra cá, que é esse que saiu ano passado. O Happy End. Happy End. Você chegou a assistir? Não. Então, bom, quando eu fiz o levantamento, eu pensei, eu tô olhando pra todos os filmes, eu preciso trabalhar, minha pequena obsessão, Haneke. Com o que eu vou trabalhar? Ele tinha algumas adaptações literárias. Dentre essas adaptações literárias, eu podia escolher o que eu ia trabalhar. Então eu tinha a Professora de Piano, que foi uma adaptação literária para o cinema, que foi essa de 2001. De quem? Que é o... Da Jelinek, uma escritora contemporânea, alemã austríaca, também? austríaca, se não me engano. É um livro mais recente, ele foi publicado, acho que de 83, chama A Pianista, que eu não tinha lido. E tinha O Castelo, que é esse filme de 96. Que você já conhecia o livro? Não conhecia, conhecia o livro, conhecia o autor, mas não conhecia o filme. Então eu tinha um livro que eu não conhecia, um filme que eu conhecia bastante, e um filme que eu não conhecia, e um livro que eu conhecia, e um autor que eu conhecia. E quando eu comecei a trabalhar com os dois, o meu tema era trabalhar com os dois, fazer essa relação interartística, como é que o Haneke vai usar esses dois romances e vai encaixar dentro da estética dele, que é uma estética bem peculiar. Como é que ele faz uma leitura desses dois? Um livro de uma feminista contemporânea e o livro do Kafka, um clássico da literatura de língua alemã. Como é que ele traz isso para a estética cinematográfica dele e faz isso se tornar harmônico? Porque foi isso que você falou. Apesar de, por exemplo, Amour ter uma temática muito diferente, ele tem uma coesão de filmagem e de estética muito grande na obra toda dele. Sim. E eu tava com esses dois temas, no meio do caminho eu tive que cortar metade. Então eu trabalhei um tempo, com bastante tempo, cheguei a publicar algumas coisas sobre a Professora de Piano, mas eu tive que cortar porque quando eu fui fazer a dissertação eu tinha 300 páginas. Nossa. Eu falei, bom, eu vou ficar com o quê? Com o filme que eu mais gosto e o livro que eu menos gosto? Entendi. Ou com o livro que eu mais gosto e o filme que eu menos gosto? Porque eu não gosto tanto do Castelo. O filme. Não me emociona muito o filme. E aí eu optei pelo romance. Você gostou do filme? Não, Muita então, gente é que gosta. tá. Ele é muito peculiar porque talvez tenha sido o único dos filmes do Haneke que eu assisti. Eu não assisti... Você assistiu todos menos o Happy End? Ou... Eu assisti Happy End também. Também? Então você viu todos? Eu vi todos, menos dois que é impossível de encontrar. Um que ele realmente tirou de circulação e um outro, porque eu tive que assistir tudo do Brasil. Eu nunca tinha vindo pra Alemanha, nem pra Áustria, eu não tinha acesso. E esses filmes dele, da época, que ele começa nos anos 70, os filmes dele até ele entrar no cinema são muito difíceis de você conseguir. Não são filmes de fácil acesso, até porque foram todos feitos pra televisão. Eles não foram produzidos em DVD. No Brasil não tem nenhum, só o Castelo. O Sétimo Continente, ele é pra TV austríaca. Não, ele é pra cinema. É o primeiro filme do cinema dele. Ele vai começar em 89, e aí ele vai fazer isso que ele vai chamar de... vai chegar a ter o nome Trilogia da Frieza. Que aí você tem o de 89, que é o Sétimo Continente. Você tem um filme de 92, que é o Vídeo de Benny, que é com o mesmo ator de Funny Games. O pai do Funny Games. O moreno, um dos torturadores. Tá. O magrinho. Que é um dos Ele era uma criança em 92 ele é uma criança. E aí o terceiro filme dessa trilogia da Frieza é, se não me engano, é 71 Fragment, uma cronologia ao acaso, de uma cronologia ao acaso. É um título bem grande. Os três pro cinema, então. Os três foram feitos pro cinema. O Sétimo Continente é baseado em fatos... Porque ele tem uma espécie de epílogo, ele acaba o filme... Você assistiu? Assisti. O que você achou? Maravilhoso? Eu não sei ainda. Eu tenho isso, assim, eu processo, eu demoro pra processar, eu assisti ele hoje mais cedo. E aí chegou um momento que eu entendi pra onde a coisa tava caminhando e eles entram naquela coisa do excesso, né? Ele começa a filmar a geladeira e a mesa e tudo tá diferente do início, tá tudo muito excessivo, o que eles estão consumindo e tal. E não condizia com a ideia de estar se mudando, que eles falam que vão emigrar e tal. Aí eu entendi pra onde a coisa tava caminhando. E o cara finalmente escreve uma carta, aquela coisa toda, que era sempre a mulher que escrevia, enfim.
Aí quando eu entendi pra onde tava indo, eu falei, tá, vamos ver se é isso mesmo, se vai dar errado, se vai frustrar minha Sempre vai dar expectativa, errado. né, pra onde se desdobra. Uhum. E aí vai, termina, entre aspas, e vem aquele epílogo do texto explicando o que aconteceu depois e tal. Aí eu fiquei, pô, isso foi só um jeito dele de contar o final da história, ou ele tá falando de uma coisa que realmente aconteceu? O que aconteceu? O que fala no epílogo? Porque eu não me lembro disso. Ele fala do irmão da mulher que ficou preocupado e mandou a polícia entrar no apartamento, me lembrei, e aí eles encontram. Os pais dele, mesmo com a carta, não acreditam que eles se mataram. Sim, e pedem uma investigação de homicídio, que não tem nenhum indício que é homicídio e tal. Uhum. Aí eu fiquei, Sim. bom, isso aconteceu de verdade ou não? O que aconteceu foi que o Haneke, agora eu lembrando aqui, ele diz que ele estava lendo o jornal, eu acho que ele estava lendo um jornal e ele viu uma notícia curta sobre um caso desses. Ele não chegou a ter acesso ao detalhe desse caso. Né? Talvez essa informação do epílogo, que eu realmente não me lembrava, já havia muito tempo, tivesse nesse jornal que ele leu. Entendi. Mas ele parte dessa história. Mas existiu ele uma se história de inspirou fato. Num fato real. Tá, Não é sobre fatos reais, ele não tem acesso a essa família, ele não tem nenhuma ligação, nada. A produção é completamente fora desse circuito, mas ele se baseia nessa nota que ele lê no jornal e ele produz essa história. Né? E ele começa com essa temática que para ele é muito cara, que é essa anomia social. As pessoas estão insensíveis, elas estão nesse consumo desenfreado. Nesse filme fica muito claro, por isso que eu acabei de sugerindo, que parece que é um tema que eu assisti aquele seu vídeo do Clube da Luta, que é uma coisa que vocês têm propriedade, assim. E o cara é promovido, mais dinheiro e tal. Exato. Tudo isso é visto como positivo, né? E é um filme que, assim, é muito doloroso, Por que né? você gosta tanto dele? Eu não sei, eu acho que ele tem uma capacidade de captar... Pra mim, ele é uma pessoa extremamente sensível. Pra você conseguir fazer filmes como ele faz... não... Por que você filme? gosta tanto desse filme? Desse filme? Especificamente. Não, eu assisti esse filme muito tarde. Não foi um dos primeiros filmes que eu assisti. Então eu já tava muito vinculada à estética do Haneke. Tem muita coisa do Haneke que eu assisto que eu não gosto. Mas esse filme em especial, a temática dele mexe muito comigo. Por causa disso também. Mas eu tô perguntando, porque assim, você me perguntou o que você achou, é maravilhoso e tal, foi isso que você disse. Tá maravilhoso, talvez seja um exagero. É porque depois de assistir os outros que ele fez depois, fez muito sentido pra mim as intenções que ele tinha no Sétimo Continente, mas a impressão que eu tenho é que ali ele não chegava lá. E que depois ele aprendeu a fazer, ele desenvolveu, entendeu? A estética dele. E aí depois tudo que ele era incipiente, ele fez melhor depois. Que é natural, claro, isso é ele natural, foi melhorando. Um processo... Então, quando você falou que ele é maravilhoso, eu me perguntei por que esse. Eu acho que não como filme, não como um filme em si. Muito bem dirigido, não nada disso. A temática do filme mexe muito comigo. Tá. Porque eu acho que é um filme muito sensível. Pra mim, tem muita sensibilidade. Né? Dá pra ver que ele é muito... o tema que ele explora em todos os filmes, assim... Ele faz uns pulos, algumas vezes ele muda um pouco de temática. Ele começa nos anos 70, se não me engano, o primeiro é de 74, fazendo só filme pra televisão. Então, ele trabalha com teatro, ele trabalhou com ópera. Inclusive, ele dirigiu uma ópera há pouco tempo, que eu adoraria ter ido ver, acho que foi Don Giovanni, que estava, inclusive, numa época que eu estava na França, só que estava lotado. E foi assim, eu descobri na rua. E ele trabalhou com drama nesse tempo, 70, 80. Então ele já tem... Claro, esses filmes que ele faz para televisão, qual que é a lógica de um filme para televisão? Primeiro, ele era pouquíssimo conhecido. Ele tinha começado a adentrar no cinema. Existe uma cultura que é esses Spielfilm, que são filmes normalmente de 90 minutos, que são feitos para televisão. O processo de imersão é completamente diferente. Mas ele vai fazer 10 filmes para televisão. Só que ele faz 8 filmes até ele começar no cinema. Então ele já tem aí uma carreira que já está se consolidando. Ele tem 8 filmes, 8 longas de filmes feitos para televisão dentro dessa cultura austríaca. Era muito mais fácil você fazer um filme para TV do que um filme para o cinema.
E era muito mais fácil. E para esse tipo de filme, normalmente você usa uma obra literária. Você parte de uma obra literária. É bem comum, mais ou menos uma forma de você educar a população. Você leva a literatura para a tela. É uma cultura bem específica. Então ele trabalhou com isso durante muito tempo. Ele vai mudar drasticamente a estética. Ele vai, claro, organizando e fazendo selecionando para chegar na estética que ele tem hoje. Então eu acho que essas 2 décadas ajudaram muito. Depois ele entra no cinema em 89. Com o Sétimo Continente, que é o primeiro filme de cinema dele. E aí ele chega até hoje e com um ou 2 filmes que ele vai fazer pra TV. Acho que na verdade foi só um. Que ele faz depois de entrar no cinema, que é o Castelo. Ele não faz nenhum filme pra TV depois disso, a não ser o Castelo. É pra TV. Eu não tinha certeza, mas enquanto eu assisti, eu tive essa impressão. Ele é um filme pra televisão. Contido e tem uma cara de filme todo feito em estúdio. Apesar de ter um monte de externa, entre aspas, a impressão que eu tinha... E na verdade, tem 1 ou 2 cenas que eu me perguntei se aquilo era estúdio ou se era locação. O que acontece? Mas a impressão era que era estúdio. Ele já estava há 6 anos no cinema. Né? Ele já tinha feito a trilogia, ele já estava trabalhando dentro do cinema, então é claro que esse filme dele, que é um filme feito para TV, vai sofrer influência do que ele já está trabalhando com cinema. Sim. Então, só que ele fala que era uma necessidade trabalhar e adaptar o Castelo do Kafka, ele queria muito trabalhar com isso. E que ele ia fazer, e ele propôs para a TV na época, austríaca. A TV achou difícil, porque é um livro grande, é um livro com muito detalhe. É mesmo? Quantas páginas? Depende da edição, mas... Sim, mas... 350, 400. Tá. É um livro inacabado. Exatamente. É um livro que não tem final. Só que pra ele tudo isso ficou aduna com a estética que ele tá criando. Os filmes dele não tem final. Você não sabe o que tá acontecendo. Ele pega um recorte do que seria a vida daqueles personagens. É o que ele fala. A gente tem acesso, na vida real, a gente tem acesso a parcelas, fragmentos da realidade. Você nunca vai saber se alguém tá mentindo. Você não sabe, porque você só consegue acessar um pouco. Então isso tá em quase todos os filmes dele pro cinema. Você não tem resposta no Sétimo Continente. Por que a família se mata de fato? Você não tem a menor ideia e isso não fica claro. E aí ele começa a arquitetar essa estética dele. E se você observar, tem algumas características muito curiosas nos filmes dele. Ele não usa flashback. Ele tinha pensado em usar flashback no Sétimo Continente. Só que ele diz que a partir do momento que ele usasse flashback, porque o flashback tem isso, ele tem a função de explicar alguma coisa, só que o cinema dele é muito sugestivo. O Amor tem, quer dizer, porque não é exatamente um flashback, mas é que ele visita linhas do tempo em momentos diferentes. A primeira cena é depois de tudo. Aquela do teatro. Não, antes disso ainda. A primeira cena é a polícia quebrando a porta, entrando no apartamento. Não, sim. É depois de tudo, aí ele volta. Mas é um recorte temporal, né? E depois que a mulher já teve derrame enfim, aí tem toda a situação que desenvolve que a gente já conhece, tem uns 2 momentos que ele volta pra antes, muito rapidinho. Mas por isso que eu falei, não é exatamente um flashback. Porque geralmente o flashback entra com uma estética diferente, a linguagem te mostra que aquilo é só como se fosse uma lembrança ou alguma coisa assim. Ele volta, ele sai do tempo, mas na mesma estética. Então é realmente como se fosse, olha, a gente tá indo numa linha temporal e ele mostra um pouquinho de outra linha e volta. Mas nunca com essa função de explicar alguma coisa. Só de agregar, de colocar ali, integrar em algum lugar dentro do filme. Mas ele não vai usar flashback, outra coisa que ele não faz, ele não usa música, ele não tem trilha sonora, a não ser diegética. Sim. Nenhuma música dele não tá saindo ou do som, ou de um palco, ou da televisão. Que é tipo uma coisa meio Dogma 85. Tá? Meio, né? Muita gente aproxima ele a essa estética, claro, né? Muita gente aproxima ele ao Lars von Trier. Mas, obviamente, né, esses cineastas, eles têm muita coisa em comum, mas muita coisa também mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Muito diferentes. Tem, inclusive, um filme do Dogma que é um dos meus preferidos, que é Festa em Família, já viu? Não. É sensacional. E ele passa quase todo numa
mesa de jantar, assim, Eu sei genial. qual é, mas eu não assisti. Você precisa assistir. Eu tenho esse filme em DVD no Brasil. Muito bom. Mas, voltemos. Pois é, deixa eu te interromper. É porque a gente meio que... A gente já tá divagando sobre o Haneke, né? Mas eu só queria voltar um pouco antes em você, assim, seu caminho, né? Na UNB, você entrou no mestrado da adaptação, certo? Você falou que Dentro a professora de piano você deixou de lado. No meio do caminho. E aí ficou realmente o Castelo, que é Kafka e Haneke. Exato. Né? E aí tudo bem. O que você explora exatamente no mestrado que você fez entre as duas obras? Foi exatamente isso. De que forma que ele vai se apropriar da obra literária para se coadunar com essa estética que ele vem montando desde os anos 70. Certo. Então eu precisei analisar os filmes de alguma forma e tentar encaixar. Por que ele muda do cinema para a TV? E por que ele escolhe essa obra e de que forma que a literatura do Kafka vai contribuir para que ele vá desenvolvendo essa assinatura, né? A assinatura do Haneke, porque hoje talvez seja difícil você falar em assinatura no cinema muito, muito recente, mas é muito marcado. Se você pensar, você tem um Bergman, você sabe o que o Bergman faz, você sabe o que Tarkovsky faz, você sabe o que o Lars faz. E o Haneke, ele traz essa obra, e aí a minha ideia era analisar de por que ele vai fazer isso. E por quê? Uma coisa que aproxima muito os dois é essa lógica da fragmentação. Né? O Kafka, ele tem essa literatura que ela é fragmentada por natureza. Ele só escreveu três romances na vida, ele escreve muitos textos curtos, mas ele escreve 3 romances, algumas novelas, entre elas A Metamorfose, que é acabada e publicada em vida. Sim. Mas os 3 romances, o Castelo... O Castelo tá inacabado. Tá inacabado, o Processo é inacabado, e América ou O Desaparecido, também inacabado. E você tem muito isso, esse acesso muito parcial ao que está acontecendo. O Modesto Caroni, que é um dos tradutores do Kafka no Brasil, ele chama isso de um narrador insciente, se não me engano. Porque você tem aquele narrador que sabe o que está acontecendo, ele consegue levar você a caminhar por meio da história. O narrador do Kafka, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, e você consegue ver isso no romance. Muitas vezes ele fala assim, talvez seja isso. Quando ele fala, né, porque é muito difícil você identificar a natureza desse narrador e quanto acesso ele tem à verdade. Então, isso aproxima muito os dois. É muito difícil. Quem lê Kafka não vai ter resposta. É muito difícil você ter uma resposta. Por isso que você tem uma gama e uma exegese gigante em relação à obra do Kafka. Todo mundo tem uma opinião sobre se aquilo é uma barata ou não é. Se o Castelo, na verdade, é um livro sobre fascismo ou não. E todo mundo tem uma opinião. Então, eu entendi. Então, tem, na verdade, todas essas teorias sobre o castelo, por exemplo, que não é um castelo físico, um lugar. Exato. Assim. Houve, se não me engano, 3 adaptações antes. Do uma castelo? alemã. Caramba. Conhecidas, bastante conhecidas. Uma do Balabanov, que é um russo. E uma do Noelit, que é uma outra alemã, que acho que é de 62, se não me engano. E a russa, que chama Tsamok, eu não sei falar russo, obviamente, é de 94. O que acontece? Você quer saber mais ou menos a história do castelo? É uma pessoa que chega, ela tá lá numa ponte, ela chega numa aldeia. E dessa aldeia, ela tenta avistar o castelo, e ela chega lá dizendo que é um agrimensor e foi chamado para trabalhar nessa aldeia. Sim. Só que ninguém consegue confirmar de fato que ele foi chamado para lá. Que é o Landfemessa no filme. Exato, aí você fica naquele labirinto, foi, não foi. Só que eu não sei se você se recorda, você nunca viu o castelo. Não, sim, o castelo a gente não vê. Não vê. E depois de, sei lá, 10 minutos de filme, eu supus que esse cara nunca vai chegar no castelo. Exato. E ele no filme, ele não, no livro, ele não chega. E no livro você não tem respostas, você não sabe por que ele tá ali, você não sabe se ele tá falando a verdade. Então eu acho que isso é uma estética, essa estética fragmentar e suspensa do Kafka se aproxima muito da estética do Haneke. E ele vê nesse livro uma forma de compor a estética que ele tá trabalhando, que ele tá arquitetando. Nessas 2 adaptações que eu comentei com você, a russa e a alemã, o castelo aparece. E o Haneke, ele se nega a mostrar o castelo, porque essa coisa que a gente chama de cinema da liberdade dentro do Haneke, você, que é espectador, você precisa sair do lugar confortável e tomar fazer a sua própria verdade. Eu não vou te dar nenhuma verdade. Você precisa construir isso. E aí tem outro problema que pro Haneke, quando você trabalha para televisão,
você precisa ser muito fiel à obra, ele é muito fiel. O castelo não aparece. O que acontece? Você tem, como o cinema do Haneke é muito alusivo, muito sugestivo, você assistiu foi ontem, né? Você vai lembrar. Primeiro você tem aquele close, o close na figura do K, e... Não, começa, na verdade, como se fosse um mapa de uma vila. Exatamente. Né? Aí ele vai abrindo, a câmera vai abrindo, e essa vila vai aparecendo. E aí vão passando os créditos em cima disso. Só que você ainda não se deu conta que o filme já começou. Né? Porque estão passando os créditos em cima, aí fala, adaptado de uma obra do Kafka, direção do Haneke. E aí quando abre é uma porta. E aí aparece esse close no K, que tá de costas pra porta. Essa é a única alusão que ele faz ao castelo. O castelo, ele é simplesmente sugerido por essa vila. Você tem lá os montes, não sei que você tem uma vila e você tem um castelinho assim em cima. E aí, ao longo do filme, só vai aparecer mais uma única vez. E aí é curioso, porque no meio do filme aparece com um jornal tampando essa... A gente não presta atenção, você tem que assistir muito. Mas em algum momento tem um jornal completamente em cima, metade do negócio tá tampando metade do quadro. Aí, conforme você vai andando no filme, de repente, ele tá sempre de costas, ou seja, ele nunca vai ver esse castelo alusivo. Tá tudo tampado. Tem um jornal inteiro na frente. Ou seja, pra mim, é um indício de que ele queria chegar ao castelo, e em momento nenhum ele vai conseguir. A partir daqui, o espectador já sabe que ele não vai adentrar esse castelo em momento nenhum. E aí ele faz questão de não mostrar o castelo em nenhum momento, coisa que os outros dois adaptadores fizeram. Tem um que dá até um final, que o K morre no final, porque foi um final que o Max Brod, que é um amigo do Kafka, disse que seria o final e tal. Mas eu acho que é isso, essa estética interrogativa. Você precisa se interrogar, você não sabe o que está acontecendo, tem acesso parcial ao que está acontecendo. Engraçado. E daí talvez ele tenha eleito esse livro. Eu penso, a ideia de adaptar uma obra inacabada e não adicionar um final já é um tanto absurda. Acabada. Não, inacabada. Uma obra inacabada, como o Castelo, né? Ela não tem um final, o cara não vai dar um final. Então ele sabe que ele vai chegar em lugar nenhum, de certa forma, certo? Ele vai explorar aquilo. Você tem que ser muito confiante no que você tá fazendo, né? E aí tem algumas coisas durante o filme que é o que você falou, ele fez um filme muito fiel, né? Eu nunca li o Castelo, mas é engraçado que o que eu conheço do texto do Kafka, que é a Metamorfose, é palpável o estilo do Kafka no filme. Você entende? Ele tem uma coisa de... O tempo não faz sentido do mesmo jeito que o nosso tempo faz sentido, assim. No filme parece que o cara tá ali naquela vila há 3, 4 dias e cada dia ou cada noite que se passa acontecem muitas coisas. Ele se apaixona, a mulher deixa ele, fica com outro cara. E tudo acaba e começa sem razão, você já viu, né? Completamente. Não sabe por que se apaixonou, não sabe por que deixou de se apaixonar. Exatamente. E é numa velocidade absurda, assim. Que é o que eu identificava no texto do Kafka quando eu li. E aí eu fiquei... Na minha cabeça, eu imagino que o texto do Castelo tem tudo isso também, né? E é o tipo de coisa que eu não teria ideia de como adaptar tão fielmente. E é arriscado. É mais fácil. Não ser fiel. Você tem que saber selecionar, né? Primeiro, romance é isso, tem que saber selecionar. Mas eu digo que é arriscado porque o Haneke foi fiel completamente e é o que você falou, não tem explicação de nada. Não... Primeiro. A gente vê e é absolutamente de acordo com a sua interpretação. Faz com isso o que você quiser. Mas isso até hoje, na maioria dos filmes, né? Claro. Não, tudo. Não, eu digo os filmes dele, né? Tá. Você também não vai ter uma explicação pra nada. Na fita branca você não sabe quem cometeu aqueles crimes. Sim. Em cachê você não sabe quem manda as fitas. Na cena final do cachê você tem duas pessoas conversando lá longe, eles estão resolvendo todo o plot da história, toda a trama, só que a gente não escuta absolutamente nada. Tô passando o carro e você não escuta. Entendi. Ele fala, eu faço isso porque eu não quero dar resposta. E ele nunca vai interpretar um filme dele. Primeiro, como fazer um filme desse? Por que eu vou escolher o Castelo? Haneke já é o Haneke, de alguma forma. Ele já pode fazer esse tipo de coisa. Nesse momento, você diz. Nesse momento da carreira dele. E é Kafka. Todo mundo vai ver Kafka. Kafka já é Kafka depois de 100 anos, né? É um nome de muito peso.
Claro, é difícil, mas era uma coisa que pra ele era importante e o canal aceitou e ele acabou fazendo isso. Depois ele volta pro cinema e não volta mais pra televisão. Ele fala que é um projeto que faltava na vida dele fazer. Entendi. E aí, então, só voltando, o seu mestrado, o porquê da sua pergunta, a resposta que você encontrou é que realmente já existia todas essas ligações de linguagem entre o texto do Kafka e o cinema do Haneke. Exatamente. Tá, e aí você fez isso em Brasília. E agora Fiz em Brasília. O doutorado você está fazendo em São Paulo, mas você está aqui na Alemanha. Eu fui para São Paulo no início de 2017, foi quando eu entrei, né, em março. Não fui para São Paulo, na verdade estava em Brasília, porque eu trabalho em Brasília. Aí eu tirei licença a partir de agosto e fui fazer as matérias. E aí o meu professor falou, vai sair bolsa, vai ser um edital de bolsa. Eu acho que você precisa ir pra Alemanha pra ficar um ano lá, pra acessar acervo, coisas que você não vai ter aqui. Eu sei que ele sabia que era recente, já tinha acabado de entrar, mas eu acho que você tem que fazer, porque eu não sei como é que vai estar a questão política, tudo, ninguém sabe se vai ser outro edital. Aí eu tive que correr, fazer o projeto, mandar, e acabou que eu passei, e aí eu vim em fevereiro desse ano, com um ano só de doutorado lá no Brasil. Então eu fico esse ano até abril, aí em abril eu volto. E aí, no doutorado... Você vai explorar agora? Então, é isso que eu tinha te falado. Kafka não é meu autor preferido, mas eu me aproximei muito dele no mestrado por causa do Haneke. Então foi acidente mesmo. E eu me lembro, eu sempre me interessei muito, eu estava participando de um grupo de pesquisa que trabalhava com autobiografia, esse tipo de tema que me interessa muito. Eu tenho muito interesse pelo conceito de individualidade, essas coisas, mas eu detesto psicologia, então eu tento ver isso por outro lado. Incongruente. Não é que eu detesto, eu não entendo, então eu não vou começar agora de novo. Eu já fiz muita coisa do zero, tá bom. E aí eu comecei a ler os diários do Kafka. No Brasil a gente não tem uma tradução do alemão, não tem uma tradução fiel do que foram os diários. Você tá lendo até hoje a gente não tem. Alemão? Não me lembro se você falou. Falar ninguém fala, né? Mas eu me viro e eu leio alemão, eu leio. Assim, porque o departamento onde eu estudo é um departamento de literatura alemã. Você tem que fazer proficiência, né? E qual nível que você já... Pra eu entrar, você tinha que estar perto do B2 só. Entendi. Mas dá pra ler, com B2 você consegue ler. Não é tão fácil ler literatura, porque tem muita metáfora. Exatamente. Mas é difícil. Não deve ser sempre com dicionário. É um diário, não é ficção, né? Exato. Mas assim, Não, mas acredite, é pior do que a ficção. É uma subjetividade estranha. Eu tava lendo os diários do Kafka, só que numa versão incompleta, só que achei muito interessante. Eu vi que tinha ali algo que destoava. Eu, como leitora de diário, tava lendo como leitora, eu não conseguia enxergar a pessoa. Eu tinha uma expectativa em relação ao diário que me frustrou. Aí eu pensei, tem alguma coisa aqui que dá pra trabalhar. E aí eu apresentei um projeto voltado, assim, pra esse diário, e eu queria trabalhar... Eu vi nesse diário um projeto de literatura. Não que, ele escreve literatura no diário, isso é muito comum entre os escritores, mas ali tem um projeto. Depois eu e o meu orientador, a gente pensou nessa ideia de... Esse conceito, que é um conceito da filosofia, que começa em Hegel, que é um conceito de luta por reconhecimento. E aí você vai adentrando, né? De repente você tá trabalhando com esse conceito de individualidade, eu falo, era isso mesmo que era pra eu fazer. Bom, o Kafka não é alemão, mas você falou do Hegel, como as coisas estão interligadas muito aqui dentro de um miolinho, Exato. A filosofia ela é muito forte aqui, né? Nessa parte. Então, o Honneth, eu trabalho com... Não trabalho diretamente com Hegel, graças a Deus, eu não conseguiria. Mas eu trabalho com leitores dele, e entre eles é o Axel Honneth, que trabalha com essa figura, e trabalho com um pouco do Ricoeur também, que é o francês. Não conheço. O Ricoeur, que ele também vai ter um livro chamado Percurso do Reconhecimento. Então é basicamente isso, como o diário ele funciona como essa instância de luta por reconhecimento subjetiva dentro do Kafka para ele se tornar o escritor que ele se tornou hoje. Como eles são importantes. O Kafka não escreve praticamente nada antes dele ter um diário. Ele tem um diário aos 26 anos de idade.
Então, eu vejo um projeto literário que ele vai manter esses diários durante 14 anos. Então, eu enxergo mais ou menos isso como fundamental para a gente ter o Kafka que a gente tem hoje. É para ter esse Kafka escritor, porque é o diário que vai impulsionar ele para a literatura, que vai levar ele para se tornar o escritor e fazer a literatura que ele queria. E você já leu O Processo também? Já. Você chegou a assistir a adaptação do Orson Welles? O que você achou, assim, especialmente em comparação com a adaptação do Haneke para o Castelo? Porque o Haneke é um cara que tem uma linguagem muito própria, e eu não sei o quanto você chegou a estudar sobre linguagem cinematográfica especificamente, mas a linguagem do Haneke é uma linguagem que foge um pouco da linguagem clássica do cinema. Da narrativa clássica, sem dúvida. Que é construída ali... Relação de causa e efeito. Orson Welles e depois Sérgio Leone e tal, mas assim, é o que o cinema hollywoodiano usa hoje, que veio dessa galera lá de 1920, 30, 40, basicamente. Que se tornou a linguagem cinematográfica clássica. Que é essa trama fechada, né? Início, desenvolvimento e final muito bem delineado. É isso que você tá falando. Não, nem tanto isso também, mas porque assim, isso é estrutura, né? Eu digo linguagem cinematográfica mais em como se usa, por exemplo, a câmera. O que o enquadramento significa, o que os movimentos de câmera significam, entendeu? Na linguagem cinematográfica clássica, você pode, obviamente, subverter e ignorar todas essas coisas, mas se você está usando a linguagem cinematográfica clássica, quando você enquadra de certa maneira, você pode estar reafirmando o subtexto da cena, por exemplo, ou o tema do filme, entendeu? Ou dando uma dica sobre o personagem que não está sendo dita, não está sendo mostrada, mas o ângulo da câmera está te dizendo. Então tudo isso carrega significado. O Haneke não usa essa linguagem do jeito que a linguagem clássica usa. E o Orson Welles é muito conectado, muito ligado para todo mundo que estuda cinema com a linguagem clássica por causa do Cidadão Kane. O Cidadão Kane é a aula de linguagem cinematográfica clássica, entendeu? Como ele enquadra e profundidade de campo, tudo que ele faz ali é linguagem clássica. Eu nunca assisti o Processo e nunca li o Processo também. Então, como você já assistiu e leu, e você foi muito profundamente no Castelo do Haneke e do Kafka, eu fiquei imaginando se tem uma diferença gritante pro que o Orson Welles fez para adaptar em relação ao Haneke, entendeu? Não vou saber te dizer. Primeiro, eu assisti a esse filme há muito tempo. O Processo foi antes de eu ter me envolvido com o Castelo. Entendi. Eu me lembro de algumas coisas, assim, mas... Primeiro, ele não vai seguir o livro como o Haneke faz. Ele não é seco, ele não tem essa dureza de filmagem que o Haneke tem. Eu me lembro, assim, vagamente. Ele é um pouco tendencioso, ele interpreta o livro. Isso acontece. Ele faz a versão dele. Ele faz a versão dele, que, né, de alguma forma ele está fazendo isso. E pra mim, o Haneke, ele se afasta completamente de tomar qualquer decisão interpretativa. Ele não vai fazer isso, ele se afasta, né? Sim. E, não sei, o Orson, ele tem as firulas dele, né? Assim, aquilo que é bem clássico no cinema, você tem aquilo que é o ser superior, então ele engrandece um personagem, ele tem todas aquelas tomadas. É o contra-plongé. Exatamente. Então, isso fica muito evidente, né? No Haneke não, você vê que é tudo muito linear, é tudo muito homogêneo, ele ignora completamente. E isso é curioso, né? Porque o que acontece? O Haneke, ele diz que ele despreza qualquer forma de manipular o espectador. Eu não vou manipular ninguém, eu não vou manipular com a trilha sonora. Ele fala, eu não mostro violência. A minha violência tá sempre no off-screen. Você deve lembrar. O que é mais sensacional pra mim em Violência Gratuita, que é um filme sobre violência e que os torturadores não têm armas. Em momento nenhum eles têm armas. Eles não têm armas, eles chegam na casa... A tortura é psicológica. Eles conseguem depois o taco que tem de golfe, quem tem é dentro da casa. Sim. A arma quem traz é o menino da casa do vizinho, é a criança que traz. Mas tudo... E olha a situação que eles estavam quando aquela criança traz aquela arma. Em momento nenhum tinha uma arma. Sim. A parada é tão psicológica e você se envolve com aquilo.
E eu acho E isso mesmo genial. quando tem, é o que você disse, a violência não tá em quadro. Não tem quadro. O menininho, Na quando verdade, dá o tiro nele, você tá filmando. Você tem aquela cena estática da filmando. televisão. E você não vê É acontecer. depois do tiro, inclusive, né? A gente Exato. escuta o tiro Uma e cena que aí dura 5 minutos, né? Assim, é terrível. É uma angústia horrorosa. exatamente, aquele plano sequência. Mas ali então, é esse foda. filme me chocou muito na época, porque eu tava acostumada à narrativa clássica. É. E aí, quando a mulher levanta, pula a janela, depois daquele esforço tudo, com aquelas olheiras, meu Deus, onde que ela Nossa. conseguiu aquilo? E ela consegue ir pra estrada, ela vai pedir ajuda, o que você pensa? Agora vai dar certo, a criança morreu, beleza, mas agora o casal vai se dar bem. Não! E aí volta Mas e eu não tudo sei dá errado. se você se lembra, quando ela tá na estrada, ela vê um carro vindo Aham. e ela hesita. E aí ela vai no segundo. Ela pensa, pô, será que podem Exato. ser eles? Aí ela se esconde, passa uma Kombi, eu acho, e aí No segundo, ela aham. grita atrás, mas não escutam e tal. Quando tá vindo um segundo, ela fala, pô, deixei um passar, não vou deixar o segundo. Só que ele corta, a gente não vê. Pois é, mas isso pra. Eu assistindo isso, sei lá, com 19, 18 anos de idade. Cadê o final feliz dessa história? Então, isso naquela época, obviamente, que. Pois é, mas aí Os espectadores eles vão se tornando mais inteligentes, né? Se você é formado com sessão da tarde e você vê uma coisa dessa, você fica chocado, claro. né? Hoje, obviamente, que eu só vejo filme desse tipo, isso é muito comum. Mas eu acho que foi isso que me despertou pro Haneke, foi isso que me vinculou tão fortemente a ele. Pois é, mas especificamente sobre o Violência Gratuita, tem uma coisa que eu não vi em nenhum dos outros filmes dele que eu assisti, que é a quebra da quarta parede também. Quebra da quarta parede. Que é quando um dos dois... O torturador que você vê que é meio ele que lidera. Tá, o Moreno. Esqueci o nome dele. Ele pisca pra câmera, ele fala com a gente. Não, sim, Depois isso chega um acontece. momento Quando que ele rebobina ele volta o Aham. tempo com controle remoto. Ele absolutamente tem consciência de que ele tá dentro de um filme. Porque Ele reconhece que ele tá dentro de um filme. ele mostra pro conversa com a espectador que gente, tá dentro do filme, quebrando mas a quarta parede ali. é, E aí, tudo isso, de certa forma, é um lembrete pra gente de que é um filme. isso é só um filme que você tá assistindo. mas aham. O que poderia amenizar, certo? A agonia, a nossa empatia com todo aquele sofrimento e tal. Mas não Mas que acontece. não funciona exatamente assim. Não funciona. Mas isso tem muito no Haneke, ele tem muito isso de mostrar que é um artifício. Eu tô trabalhando, é um artifício, eu preciso mostrar pra você, isso é um filme. E essa é a intenção dele. No Castelo tem uma coisa só que ele mostra, que é o som, que toda vez que tem uma música, aí o dono do albergue vai lá e desliga o som e aparece a câmera mostrando que, na verdade, não é uma música... É uma música diegética, ela tá dentro tá lá do no filme. ambiente, E eu tô sim. mostrando pra você que eu não tô colocando isso pra te manipular. Então isso tem a ver também com a estética que ele tenta construir. E em Funny Games... Deixa eu estar falando tá, Da quebra dele da piscar. quarta parede, Isso chama quebra da quarta parede? é. Não sabia. O que isso significa quebrar a quarta É parede? porque, Você mostra que... o ambiente que a gente tá Aham. aqui, a gente tá dentro de 4 paredes, certo? Se fosse um filme, Tá, entendi. aqui onde a câmera tá filmando, Tá, essa parede mostra que é um não set. existe, entendeu? Tá. São 3. Então, quando você... ele tem esse termo porque vem do teatro. Eu não conhecia, eu nunca tinha porque visto. no palco, a quarta parede é o público, né? Então... Mas enfim, ele faz muito isso. E a ideia dele é essa mesmo, ele mostrar que ele tá trabalhando com esses artifícios. Que ele tá te mostrando que tem um artifício ali. E se parar pra pensar, o que é meio engraçado, a única violência que a gente vê que tá dentro de quadro é o tapa que o cara dá no Paul, ou no Peter, ou num dos nomes que eles usam. Logo antes dele pegar o taco de golfe e bater no joelho. Você não vai ver, de fato, o enquadramento de nenhum ato violento. Porque é isso que ele fala, uma coisa que ele critica muito no cinema é a banalização da imagem da violência, né? Como é que os espectadores eles são anestesiados diante desse tipo de coisa. É muito difícil você mostrar a violência e ela ter o impacto que é real, da violência real. Isso que eu quero dizer, no Funny Games é de certa forma, pra quem tá assistindo, muito mais impactante e muito mais agressivo
a violência que a gente não vê. Exato. Ele mostra no som, ele mostra a Mas a reação ideia logo é essa. depois. A mas ideia é essa, é isso que você falou exatamente. A violência que a gente não vê. A é, gente sabe que ela existe, mas a gente não vê e a gente a fica gente cego pra ela. completa. A Exatamente. nossa imaginação é sempre pior, né? Uhum. Eu vi há pouco tempo atrás alguém falando isso sobre filmes de terror, por exemplo. Que enquanto a tensão está sendo construída e que a gente sabe que o monstro tá ali ou que o assassino tá ali, a nossa mente faz esse exercício de completar. Isso é sempre muito pior do que quando mostra, mesmo que seja um monstro horrível. Exato, é uma muito coisa melhor assim. você trabalhar com off-screen, é muito melhor. É muito melhor você ser só sugerir, né? A Sim. coisa ela funciona melhor dentro do cinema. Pra mim, sempre funcionou. Engraçado, o Psicose do Hitchcock, a cena famosa do assassinato no banheiro é exatamente isso, né? A gente nunca vê. Muito tosca. Mas a gente nunca vê a facada de fato, nem Porque eles a não sabiam violência. fazer, eu acho. Acho que aí é um problema mais técnico. Não, eu acho, Né? Mas é difícil pelo fazer. que eu vi, porque depois tem um livro que conta a história dos bastidores e adaptaram um filme também, não sei se Eu você não assistiu assisti, o mas eu Hitchcock, vi. Uhum. que tinha um tanto a ver com a censura da época, porque tinha um órgão censor nos Estados Unidos. Mas eu não sei, porque você chega a ver a faca ela chega assim, só que ela não penetra. Eu tenho a impressão de que é um problema técnico, aquela cena. Ele não sabia fazer como tornar aquilo real. Você Bom, vê eu não a sei. faca sair, você vê, sabe, nunca encosta na atriz. Exatamente, mas é exatamente o que o Haneke, assim, não Mas sei essa se é a a intenção censura? Você era não... essa, mas ele deixa a gente completar. Não, mas não sei se ele deixa. Ele corta de um jeito que a gente vê logo antes e logo depois. E aí ele intercala Mas com o você rosto tá. dela gritando, Mas com a câmera tá sombra, voltada com- pra aquela cena. Se o Haneke Sim. fosse filmar aquela cena, a câmera ia estar parada, tipo, sei lá, na escrivaninha do quarto, na cômoda do quarto. Ou E você ali ia na ficar, água talvez da você. banheira se Exato. sujando de sangue. e Aí tal. essa acho que é a diferença. Ele não mostraria alguém esfaqueando alguém, mesmo que não penetrasse a carne. Mas ele tem uma estética mesmo, uma linguagem muito própria. Isso da violência é engraçado porque no Amor, que é uma temática completamente diferente, é um filme todo delicado e tal, aquela coisa assim que, velho. Chutando porta, né? Mas pô. De fato É é. muito É muito bonito. delicado, assim. E aí vem a pergunta de Brecht: o que você faria numa situação como essa? Então, mas aí que tava. Não sei, você não sente um amor de verdade ali? Claro, Porque esse é o tema. o Você cara tá ama, mas ao fazendo mesmo tempo aquilo- a situação que você tá, Não, a sim, situação que a pessoa mas tá. ele não, pelo menos pra mim foi assim, ele não tá se mantendo ali porque é o que ele tem que fazer, né? Ele tá fazendo o melhor que ele pode por uma pessoa que ele ama muito, entendeu? Mas o amor, ele é complexo. É claro que você ama uma pessoa, mas você não quer. É uma situação que ninguém deseja viver. Claro. Você chega no seu limite. Porque E não é aí fácil. vem essa confusão. Como lidar com o meu amor e com esse meu desejo de me livrar disso? Sim. Porque se você falar pra alguém seus sentimentos mais íntimos, Aham, as pessoas param de falar com você. Entendeu? É isso que vai acontecer. talvez. De uma maneira geral. Tem aquela brincadeira. Se eu te falasse que eu acho você, jamais você nem me cumprimentaria. É mais ou menos isso. Porque no real, o ser humano ele é muito mais complexo do que isso que a gente emana. Você ama, é óbvio que você ama, mas você tem esse outro sentimento que ele conflita. Tem um filme que eu adoro, que é um filme italiano. Não me lembro quem é o diretor. Não é por causa da direção, é por causa da história. Ela também é baseada num livro e numa vida real. Chama Chaves de Casa. É um filme que eu assisto e choro como um bebê, assim, maltratado. É terrível. E tem eles, só que obviamente que é uma temática que me toca muito, que são crianças especiais. E então tem uma mulher que ela cuida da filha, é uma atriz bem famosa, eu acho que ela é francesa, não sei. E em algum momento ela assim, o filme é muito doloroso, muito difícil, porque você vai seguindo essas crianças e os pais dentro do hospital, e um momento ela fala: às vezes eu olho e penso, por que não morre? E ela tá falando da filha dela. Aham. E é verdade, só que se você fala isso pra alguém, a pessoa fica chocada. Tipo, essa pessoa é uma pessoa horrível. Mas no fundo, é isso que você tá se perguntando. Você compreende, é isso. Você é humano. E daí talvez a estética do Haneke às vezes ser chamada, né? Você tem essa estética do incômodo, obviamente, está claro, mas é uma estética da crueldade.
Muita gente chama de uma estética da crueldade. De ser, é um epíteto, né? Assim, é chamado. O cinema que é muito cruel. E é uma coisa que ele faz, de fato. Mas é cruel porque é real demais? Porque Talvez. é humano Porque demais? você exacerba esse real, é humano demais. Tudo que é difícil você lidar com alguns temas, assim, não é Eu fácil. sei que... eu entendo... por exemplo, quando você falou a professora de piano, que um monte de gente ia embora das sessões É e mentira, coisas né, desse tipo. gente? Há de ser Que mentira. acontece direto com o Von Trier também, enfim. É mentira, não é possível. Porque Tá todo mundo preparado eu pra entendo isso como já. pode Depois de ser Centopeia Humana. agressivo. Eu Maravilhoso. entendo como pode ser agressivo. Mas, pra mim, alguém que vê dessa forma como cruel, ou que, o que esse cara quer com esse filme, ou vou embora no meio do filme e tal, é muito mais uma pessoa que tem um problema de lidar com a própria humanidade. Ela não quer encarar algumas coisas que fazem parte dela, e é muito mais fácil continuar vivendo ignorando aquilo. Então ela chegou no limite que Pode ser. bom, não vou encarar isso, vou continuar vivendo na ignorância em relação a isso. Não vou assumir isso de certa forma. Em relação à morte, que você falou desse filme italiano, eu me lembro de ouvir uma entrevista do Chuck Palahniuk, que escreveu o Clube da Luta, que ele fala sobre a mãe dele. A mãe dele tava com câncer terminal e nos últimos dias e tal, mas já não tinha tratamento, ela basicamente esperando morrer. O momento que a gente te mantém confortável enquanto você tá aqui, porque não tem mais o que fazer. Ela tava em casa e ele se mudou pra casa dela pra acompanhar, os últimos dias pra fazer companhia, basicamente. Enquanto ele tava lá escrevendo um outro livro dele e tal. E ele conta nessa entrevista, num momento que ele tá justamente falando pro cara que tá conversando com ele que ele não é uma boa pessoa. E aí o cara entra nessa e diz, mas por que você é uma má pessoa? Me dá um exemplo. E aí ele fala isso, ele falou, quando minha mãe tava nos dias terminais e tal, eu me lembro de pensar, essa pessoa que está prestes a morrer, que eu amo muito e que eu vou sentir falta, quando ela morrer, vai ter também o alívio de não precisar mais lidar com tudo isso que eu estou lidando agora. E não só em relação, por exemplo, à situação dela, médica e tudo isso. Ele falou uns pensamentos muito egoístas em relação a, por exemplo, eu não tenho mais que lidar com a recepção dela em relação ao que eu escrevo, entendeu? A aprovação ou condenamento, a opinião dela em relação ao que eu escrevo e tal. E isso era uma coisa que eu pensava constantemente, é um alívio que eu teria com a morte dela. Mesmo com tudo de ruim que vem junto, eu pensava isso também, entendeu? E aí o cara, questiona ele e fala, cara, não é por isso que você é humano, que né? você é uma má pessoa. Você, tá sendo humano e muito sincero consigo mesmo e reconhecendo o que se passa na sua cabeça, ao invés de querer ignorar e tal. Mas é isso, é ser humano. O lance é que é difícil ser sincero nesse ponto. Sincero consigo mesmo. É difícil, às vezes nem é possível. Se a gente pensar em processos de autoconhecimento, quais são os seres humanos em pleno século XXI? Essa nossa geração que está sendo criada por youtubers. Quem são as pessoas que estão se questionando verdadeiramente? Quem sou eu? Qual é a razão disso? Todos esses questionamentos, ele é difícil. Mas isso sempre foi... Foi na nossa geração também. Né? A gente é já uma geração muito fraturada, acredito eu. Por isso esse meu interesse, eu me interesso pelos diários, que é uma coisa que foi escrita no início do século XX, e como a individualidade e a subjetividade, ela é diferente, e é muito difícil você captar isso. Mas por que você fala seu interesse? Porque é muito sincero, é muito individual? Não, eu sempre tive curiosidade, assim, que condição humana é essa? O que está acontecendo com as pessoas? Quem verdadeiramente é? O que eu estou fazendo aqui? Foram questionamentos de adolescência, e que quando você se aproxima de textos autobiográficos, e eu digo autobiográficos talvez seja um termo errado, mas vinculados à biografia, porque a autobiografia ela é feita para você publicar, então ela já é enviesada, ela é tendenciosa. Mas é muito curioso você ler cartas, você ler diários de pessoas muito, sei lá, 100 anos atrás. É uma conexão humana diferente, né?
as pessoas se conectam de formas diferentes com os outros e consigo mesmas. Obviamente que a individualidade ela é algo muito recente. Você não tem... Antigamente você tinha diários de família, diários de viagem, tudo era uma perspectiva coletiva. Demora até o século XVIII para entrar no século XIX para você ter a primeira pessoa dizendo eu. Eu, fulano, estou dizendo isso. É muito complicado, né? Isso demora, leva tempo para a pessoa ter consciência, porque antes você era um ser coletivo. Isso, claro, pode estar sendo uma mera especulação, mas eu acho que a gente está voltando para um momento em que as pessoas estão se coletivizando. Você deixa de ser um eu internet, individual. com tudo isso. Exato. Isso tá tão... As nossas conexões são muito efêmeras, são muito mais superficiais, né? E a gente está sempre voltado para o outro. Né? Como é que o outro encara a minha subjetividade aqui? Eu estou para o outro. Eu estou fazendo para... público Exato. sempre, né? E aí tem a ver... As redes sociais se tornaram mídias sociais porque todo mundo tem voz. Exato. Todo mundo se tornou não é um polo, mas todo mundo produz conteúdo. Se você tem a sua conta no Instagram que você coloca você se torna um produto. Exatamente. Você deixa de ser uma pessoa e você se torna um produto. É um produto editado. Exato. E curado, né? Que é maravilhoso, porque você tem um filtro. Sem filtro. O filtro da mentira, você pode fazer o que você quiser. É complicado, eu acho que a gente está perdendo muito isso, a gente já está digredindo, mas essa coisa da subjetividade sempre me interessou muito e eu me interesso por pessoas que, de fato, se enveredaram por esse caminho e eu acho que o Kafka faz isso de uma forma assim, fenomenal. Se você leu eles... Quem de nós nunca teve problema com o pai? Principalmente mulheres, é normal. Ele escreve uma carta para o pai em 1919. Ele já estava com, não sei, 19, ele devia estar com 36, 37, não sei. E ele fala, pai, eu vou te dizer, ele começa dizendo, uma vez você me perguntou porque eu tenho medo de você. E ele escreve uma carta de 109 páginas. Eu me pergunto quem que eu conheço, ou eu mesma, que sou uma pessoa preocupada com isso, faria uma coisa dessa, né? Tentaria me comunicar, porque isso é um tema muito presente no Haneke, a falta de comunicação entre as pessoas. Ele tem aquele filme chamado Código Desconhecido, que começa com uma cena de crianças surdas e mudas, que elas ficam tentando se comunicar por gestos, e o tema do filme é esse. As pessoas perderam a capacidade de se comunicar e de falar umas com as outras. Então é isso, né? Mas a comunicação plena, de certa forma, é utópica. É utópica, né? sem dúvida. A plena é utópica, mas... eu não vejo as pessoas tentando se comunicar verdadeiramente. Né? A gente está passando por esse período de que eu nem me envolvo nisso, mas é um período político que ninguém está ouvindo. Não. Né? Tá todo mundo falando, curiosamente, isso é bom, todo mundo tem uma opinião muito forte, só que as pessoas deixaram de se ouvir. Mas enfim, eu acho que é isso, a gente perde um pouco, né? Esse centro egóico, assim, apesar de o ego tá aí, claro, não tô falando disso, mas essa coisa voltada pro interior. E eu acho que de alguma forma o Kafka e o Haneke se comunicam, né? Eles têm essa coisa próxima. Identificando tudo isso que você fala, tem alguma coisa na prática que, pra você, o que você carrega disso tudo, assim? Eu sou muito seletiva. Eu não vou estar em todos os lugares nunca. Eu não vou estar com muitas pessoas. Eu sou muito seletiva, eu sou muito restrita. Você viu a minha... assim, não sei se a gente conversa, né? Assim, não sei, essa coisa para as pessoas não é mas meu, ao mesmo não tempo, gosto. eu também não. Acho difícil. Inclusive é um exercício que eu tenho feito muito esse ano, porque eu comecei o canal, tela cheia, e o primeiro vídeo que eu fiz, que é o do Whiplash, que você viu, minha narração tá horrível ali. Fala isso, Pedro. Porque tá boa. eu tava completamente desconfortável em tá colocando na minha voz, eu falar o que eu escrevi, sabendo que possivelmente centenas de pessoas ouviriam, entendeu? Pra mim é uma situação completamente desconfortável. Né? Por sorte, nossa, o podcast tem muito menos público que vídeo, sempre assim. Mas ao mesmo tempo que você fala isso, que você selecione, que você acha difícil fazer isso, a gente está aqui conversando tem um tempinho já, você está expondo várias ideias em relação ao que você pensa, e a gente se encontrou, 3 vezes na vida. Sim, mas é algo bem específico. Eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de me expressar, só que eu só faço isso quando eu sinto
que o lugar é favorável. Então, assim, eu tenho muitos melhores amigos da vida e que são pessoas com quem eu converso muito e me abro muito. Eu realmente não tenho problema de me abrir. Se a pessoa me perguntar qualquer coisa e eu estiver num lugar que faça sentido responder, eu vou responder. Eu não tenho muito filtro mesmo, você tem razão. Eu sou uma pessoa muito livre, mas eu preciso estar em um lugar confortável. Eu normalmente me tento colocar em lugares confortáveis, onde eu vou poder me expressar. Senão eu simplesmente não vou. Mas eu acho muito importante você exercer a sua subjetividade, sim. Né? Eu não sou uma pessoa polêmica, não é isso, mas eu estudo literatura porque eu acho que a vida, a história de outras pessoas podem contribuir muito para uma visão, é um excedente de visão. Sim. O filme traz isso, ele te faz ver coisas que você não vai viver e situações que você nunca imaginaria estar diante delas. Então eu acho que é uma forma de você viver múltiplas vezes, com né? certeza. Filmes, livros. Então eu tenho muito todas interesse. As narrativas que estão por aí. Eu tenho muito interesse por pessoas de quem eu gosto. Porque essas pessoas eu seleciono muito. Mas são pessoas que sabem absolutamente, sim, tudo a gente conversa numa fluidez muito grande. Eu acho que com menos julgamento e tal. Eu não me preocupo muito com o julgamento. É claro que a gente se preocupa. Mas sei lá, acho que quando você tá com pessoas com quem você tem intimidade... E na minha idade, Pedro, depois dos 30, eu acho que já é outra dinâmica, sabe? Primeiro, a pessoa com quem eu vou... autoconfiança, você se conhece um pouco melhor. Eu sou super insegura, não é isso, não é autoconfiança. É uma dinâmica diferente de relacionamento. As pessoas estão naquilo pra... Quem sair disso tá fora da curva. Né? Eu não tô ali pra julgar, é difícil, a gente já tá em um outro plano, em um outro processo. Ligar pro julgamento. É claro que se alguém chegar pra você e falar que uma coisa que você faz é ruim e não sei o quê, assim, pô, mas é outra dinâmica, né? É outro espaço. Você acha outro que o Haneck, por exemplo, a obra dele e do Kafka, que se aprofundou muito nos dois, né? E mais no Kafka ainda, te moldou muito, assim? E como? Tudo. Eu acho que a gente é um construto de tudo aquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, do que conversa, do que lê. Do que a gente nega, do que a gente absorve. Tudo. Obviamente que desde 2013 eu tenho tido... o cinema sempre me influenciou muito. A literatura mais ainda. Eu me envolvi muito com Kafka, aquilo que eu conversei com você aquele dia. Eu até te mandei uma citação que era, acho que é do Barthes. Se você gosta de alguma coisa, se afaste dela sob o risco de você destruir essa coisa que você gosta. Que a gente conversou aquele dia lá que eu falei do cinema. Você não gosta mais de cinema. Não é que eu não gosto, eu adoro filme. Eu gosto muito de filme, mas eu não sei se foi uma frustração de que eu tinha que absorver tanta coisa, sabe? Que eu falei assim, é melhor não. É melhor eu ficar um pouco afastada disso. Só que todo dia eu acordo e penso, todo dia eu durmo e penso, amanhã eu odeio Kafka. Porque eu me envolvi com Kafka muito aos poucos. Não foi uma paixão, assim, eu gosto dele, agora eu vou me envolver mais ainda. Foi uma coisa construída, eu fui me aproximando dele de uma outra forma. O Kafka hoje, ele molda muito a minha vida. Porque eu trabalho com ele já tem um tempo e eu trabalho com escrita íntima. Então você se torna muito íntimo da pessoa. Você lê o diário de alguém, você lê a carta desse cara. Meu orientador falou, você precisa mostrar menos empatia. Você tem muita empatia no seu texto. Como você é mais objetiva? Porque eu sou muito empática, né? Assim... Obviamente não tem, eu me envolvi tanto com ele que não tem como você não se sentir assim, a melhor amiga do cara de alguma forma. Eu nunca entendi. Mas ao mesmo tempo você tem consciência que é um Kafka que você construiu, né? Sem dúvida. Mas tudo é isso. Sim. Eu sou uma Samela que você construiu. Exatamente. Por enquanto você é um Pedro que... E tá em construção. Nunca vai conhecer outra pessoa que não nós mesmos. Exatamente. Nem a gente. Eu não tenho a menor ideia de quem eu sou. Eu comentei isso com um amigo meu esses dias, que eu tive um insight, tem mais ou menos umas 3 semanas. Eu tenho estudado, eu te contei que eu fui pra Dinamarca, lá pegar aquela tese em Copenhague, desse autor, o Moritz Tiramo, que tem tudo a ver com a minha tese e tal. Só que eu li algumas coisas dele, não li tudo que eu ia deixar para ler quando eu voltasse pro Brasil, porque aqui eu tô acessando outros acervos. Mas ele era uma citação de um texto, que era da Eberlein, eu acho. E aí eu fui na biblioteca e peguei esse livro. Um livro enorme, que se chama Singularidade, um conceito romântico de individualidade. E eu comecei a ler, e foi aí que eu me dei conta que, assim, sabe quando você pensa assim, toda a trajetória faz sentido agora. Por que eu tô estudando o Diário do Kafka? Toda a sua trajetória? A minha trajetória. Aí que começou a fazer sentido. Porque aí você começa
eu comecei a trabalhar com coisas, com questões que realmente eu precisava. Que aí eu tô trabalhando com isso da individualidade, que tem isso do reconhecimento. Por que eu preciso que o outro, né? Tem uma frase do Starobinsky que ele fala: por que não é suficiente que o que eu acho de mim me satisfaça? Por que eu preciso que o outro me diga que eu sou o que eu acho que eu sou? Né? É isso, mais ou menos, a dinâmica do reconhecimento é essa. Então, todas essas figuras, elas mexem muito com a minha subjetividade. Elas têm muito a ver com a minha vida e com a forma como eu enxergo as coisas. E tem mais ou menos umas 2 semanas que faz sentido o lugar onde eu tô finalmente, né? Porque eu tava assim, não tem como assim. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou procurar estar apaixonada por alguma coisa, senão a vida pra mim se torna insuportável. Eu tenho autoconsciência disso. Isso pra mim é importante, eu não vou mudar nunca. E o meu irmão pode chegar e criticar, que hoje não me abala. Que eu falo assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas pra mim é ressignificado. É uma crítica ressignificada. Quando ele me chamou de perdida quando eu tinha 20, me magoou. Quando ele falou isso de novo depois dos 30, eu falei assim, faz todo sentido. Você tem que ter consciência, né? Realmente é isso, e eu consigo identificar por que eu sou assim. Então eu acho que esse processo de trabalhar com o que eu tô trabalhando, e o Hanek me ajudou, obviamente, nisso, né? Que foi por causa dele que eu cheguei em Kafka, eu jamais teria chegado em Kafka. Assim, não jamais, mas pouquíssimo provável. Não do mesmo jeito, pelo menos. Isso. E aí... É um processo de autoconhecimento mesmo, assim, que é clichê, né? É ridículo falar, mas que é importante, que eu acho importante. E, na verdade, está todo mundo vivendo um projeto muito sobre si mesmo, o tempo todo, só que às vezes ele é um pouco mais consciente, às vezes menos consciente, né? A gente está preso... A nossa consciência é como se fosse uma prisão dentro de um quarto fechado, né? E não tem nunca como dar uma pausa. Eu nunca vou poder visitar a sua consciência um pouquinho, nunca vou poder sair. Mas a gente pode tentar. Eu acho que isso nas relações humanas é muito bonito, assim. Dependendo do grau de profundidade que você dá para as relações, eu tenho pouquíssimas, mas eu tenho relações assim, como você consegue acessando. E eu acho que a gente está perdendo essa capacidade. A gente está se isolando tanto dentro do nosso mundinho, dentro das nossas próprias artes, dentro dos nossos próprios hobbies, que na verdade é só... eu não me sinto confortável ali com as outras pessoas, então eu crio um refúgio. Eu acho que a gente está perdendo muito. É porque é muito enriquecedor, né? Todas as suas obsessões de tempos em tempos que você pula de uma para outra. Eu crio, né? Eu crio paixões o tempo todo. Ou a própria como hobby ou o que for. Dependendo do que for, é solitário. Você precisa de um isolamento para conseguir exercer aquela obsessão. Mas eu tenho meus espaços também de... Mas não precisa ser só isso. Não precisa ser só isso. Eu acho que é diferente a minha perspectiva da sua, né? Quando você falou assim, por que você não se interessa mais por cinema? Isso não é meu trabalho. Talvez eu gostaria de ser apaixonada igual você gosta de cinema e trabalha com isso. Não é, meu trabalho é outro completamente diferente, né? Então, eu tô lidando com hobbies. Pra você é diferente. Você pode fazer isso e querer fazer disso um produto. Eu só tô me enveredando por um monte de lado e que, na verdade, não é o meu lado, sabe? Mais ou menos. Eu vou virar escritora? Não vai acontecer. Porque eu tenho que ficar 9 horas do meu dia dentro de um prédio de burocracia. Não posso, sabe? Agora eu vou querer virar o quê? Pintora? Sabe? Não, eu entendo. Eu sou uma pessoa que eu preciso esses pequenos tesões de vida, assim. Eu preciso sentir. Uma fuga do seu trabalho burocrático, chato, 9 horas? Não é chato. Eu adoro o meu trabalho. Eu adoro as pessoas com as quais eu trabalho. Não é isso. Eu sei que eu nasci pra aquilo. Eu sou muito boa naquilo. Infelizmente. Não quer dizer, bom... Sabe, é triste, triste, mas eu sou boa pra aquilo. Tudo bem, mas você não pode ser boa em um monte de coisa e não quer dizer que você nasceu pra todas. Não posso, mas é isso, assim, a minha vida ela tomou um rumo que tá indo pra aí, tá indo pra uma vala comum, em que eu tô aceitando isso, ok? E eu acho que não é, essas outras coisas elas são pequenos processos egóicos que eu tô vivendo que talvez seja diferente de você que quer fazer um produto, quer levar uma coisa pra sociedade, não é meu caso. Sabe, eu não trabalho com isso, eu faço ocasionalmente. Qual o seu filme preferido do Hanek, só pra... Do Hanek? Tem um? Acho que Violência Gratuita. É o que você acha melhor, assim. Eu acho ele bem bom também, tipo, apesar de ser muito pesado, é difícil e tal. E A Professora de Piano, tá? Ele é redondo, né? A Professora de Piano também é um filme sensacional. Eu tô baixando ele também algum momento.
Você tem que assistir, é muito bom. Eu acho que os dois melhores são esses, aí depois eu colocaria talvez Amour. Depois... O Tempo do Lobo não é... Assim, tem uma coisa que me toca muito, sabe? Enfim, é uma temática... Cada filme tem uma coisinha, assim. Tem uns que eu não gosto. Eu não gosto de Cachê, eu não gosto de Código Desconhecido. Não sou uma fã de Fita Branca. Acho o filme bonito, visualmente muito bonito. A história é bem interessante, mas assim... Funciona pra você. Não, Mas não você falou funciona. Funny Games e... Professora de piano. Ah, A professora de piano é muito boa. E assim, tem toda uma trilha diegética do Schubert que eu... Nossa, é sensacional. É sensacional esse filme. Eu assisti há pouco tempo. Há pouco tempo não, tem uns 3 anos. Com música também, né? Ele tem. O início de Funny Games, eles estão lá no jogo, no carro, falando de Handel. Ele entende muito. Ele gosta muito de música, apesar dele não usar, né, como um artifício de... um artifício de enganação, de manipulação, mas acho que são esses dois, basicamente. Mas não são meus filmes preferidos da vida, né? Meu filme preferido é O Homem-Elefante, do David Lynch. Você tem um filme preferido? Eu acho tão difícil. Não consigo. Eu acho esse filme acaba comigo. Inclusive, em Goiânia eu tenho meu quarto ainda. Quando você entra no quarto, eu odeio. Eu detesto poesia, não gosto de poesia. Mas quando você entra no meu quarto tem uma poesia, que é uma poesia que foi encontrada num dos cadernos do Joseph Merrick, que é o personagem de O Homem-Elefante do David Lynch, que era real, né? O Joseph Merrick. E aí tem essa poesia. I know I'm something odd, but blaming me is blaming God. Lindíssima, do Watts. Muito bom. Filho de Goiânia. Pois é, né? É engraçado. Cara, a Goiânia... gente sai de Goiânia pra se encontrar aqui na Alemanha. Eu vou te falar. Tem uma galera muito sinistra. Eu tive uma amiga, minha melhor amiga, hoje se chama Roberta. Eu conheci ela quando eu fazia relações internacionais, assim, a primeira faculdade que eu fiz. Ela mudou minha vida, Roberta. Porque ela tinha acesso a muita coisa, ela tinha uma irmã, super entendia, que sabia de cinema, sabia de música, sabia de tudo. Ela me apresentou muita coisa e ela descortinou o mundo pra mim, assim. Então, assim, muito do que eu sou, eu devo a Roberta. É uma pessoa que me apresentou um monte de coisa e que eu era, assim, ela era minha ídola. Eu não podia ver, meu olho brilhava, assim. Ela tinha muita coisa pra compartilhar. Ela até hoje é minha grande amiga. Aprendi muito de música com ela, muito. Sim. Meu mundo realmente se descortinou com ela e eu conheci ela em Goiânia. Você não acha que a arte tem muito disso? Que você acabou de falar assim, ela conhecia muito de cinema, de música, me apresentou tudo isso e mudou minha vida, né? Reconheceu o poder da arte, que é basicamente um meio de comunicação da minha humanidade para sua humanidade. Eu acho válido, é o meio que você está escolhendo, isso tem a ver, né? Isso que eu estudo, o Kafka escolheu a literatura como essa forma de se comunicar com o mundo. Eu acho válido a arte ser essa maneira de expressão, de validação da existência. Te abre o mundo, né? Você tá na Alemanha, você foi pra Dinamarca, você tá literalmente conhecendo o mundo por causa dos seus estudos. Exato. Me abre e eu precisava disso, porque eu fui aquela pessoa que eu nunca pude fazer um intercâmbio. Eu nunca tinha ido meus pais nunca me mandaram pra fora, né? A gente não tinha condição. Então foi todo um processo assim, eu vivi algumas coisas que eu queria ter vivido muito jovem, muito mais velha. Pra finalizar, é porque eu não sei, você tem toda essa coisa de não se expor e tal, você é recatada e do lar. Você quer deixar, tipo, redes sociais e coisas assim? Não sei se você tem Twitter, Instagram e nada. Não tem nada. Então tá, então é mais fácil. Faz parte você do meu não tem mais processo blog, de alinhamento, não. Então O que mais você precisa, coração? Só isso? Pô, falou bastante de Kafka, de Haneck. Mas era o que você queria? Era isso que eu queria.